Galera, se até Elias passou por momentos de extremo desânimo, é óbvio que a gente também está sujeito a passar por isso. Mesmo aqueles entre nós que já provaram coisas magníficas de Deus, como a cura de um câncer, a restauração de um casamento, que já viram seus familiares se convertendo ao Senhor, até mesmo aqueles que são muito usados por Deus no seu ministério, até esses estão sujeitos a passar por momentos de extremo desânimo nessa vida. Apesar de todas as experiências extraordinárias que possamos viver com Deus, infelizmente às vezes nós desanimamos, pelos mais diversos motivos. No caso de Elias, olha o que aconteceu com ele. Elias vivia num tempo em que os governantes, o rei Acabe e sua esposa Jezabel, estimulavam o povo a adorar falsos deuses e perseguiam os profetas do nosso Deus, o verdadeiro Deus. E Elias, depois de sofrer muita perseguição, seguindo a vontade de Deus, desafiou os profetas de Baal, que era o deus falso que estava sendo adorado por Israel naquela época, e nesse desafio Deus fez cair fogo do céu diante dos olhos de toda a nação, para que todos soubessem que só existe um Deus verdadeiro. Os profetas de Baal foram mortos, o povo viu o poder de Deus, mas mesmo depois de tudo isso, o coração endurecido de Jezabel não se rendeu ao nosso Deus. Ela continuou perseguindo Elias e agora com mais vontade de matá-lo. Israel continuou debaixo de uma liderança idólatra, apesar do grande sinal de poder que Deus havia acabado de mandar. E Elias ficou com medo. Ele fugiu para longe e se isolou. E nesse momento parece que Elias chegou no seu limite, ao ponto de orar pedindo para que Deus tirasse a sua vida. Elias já estava farto de viver. Ele não aguentava mais. E nesse pior momento da vida dele, frustrado, cansado, Elias tinha se isolado, talvez para definhar até a morte. Elias estava no fundo do poço, desanimado, não tinha forças nem para se alimentar mais. Mas até nesse momento nós vemos o temor que Elias tinha por Deus. Apesar de estar no fundo do poço, ele sabia que não tinha o direito de tirar a sua vida. Somente Deus tem esse direito. E por isso, no momento mais difícil, ele não se afastou de Deus para decidir o seu destino sozinho, mas ele entregou o seu destino nas mãos de Deus e pediu para Deus que cessasse a sua dor. Na cabeça dele, a única solução era a morte. Mas para feliz surpresa de Elias, depois de fazer essa oração de um homem frustrado e cansado, ele dormiu e quando acordou um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Quando ele olha para o lado, tem um pãozinho quentinho feito na brasa ali e um jarro de água para ele se nutrir. Elias comeu, bebeu e voltou a deitar. Tempos depois, o anjo do Senhor apareceu mais uma vez, acordou Elias de novo, só que dessa vez dizendo: levante-se e coma porque a sua viagem será longa. Elias provavelmente estava sem comer há tempos, porque para ele era o fim da linha. Ele estava extremamente frustrado porque, apesar de ter vivido experiências incríveis com Deus, o governo da sua nação continuava idólatra e corrompido. Mas no seu momento de maior dor, de maior desânimo, Elias recorreu a Deus e lançou nas mãos de Deus o seu destino. E Deus o ouviu, tratou as suas feridas, recuperou Elias e preparou ele para voltar para a jornada. Depois desse episódio, se você ler lá no livro de Reis, você vai ver que Deus fez muito mais coisas pela vida de Elias. E sabe o que é curioso? No fim dessa obra que Deus fez na vida dele, Elias não morreu. Elias, que chegou a orar pedindo que Deus tirasse a sua vida um dia, foi um dos poucos homens na Bíblia que não experimentou a morte. Elias foi arrebatado. Olha como Deus é soberano. Por isso que eu digo para você que está desanimado hoje é o seguinte: confie no Senhor. Os planos de Deus são sem dúvidas melhores para você e Deus jamais perde o controle da situação. Por mais que às vezes sob a ótica humana pareça que sim, Deus jamais perde o controle. Eu sei, a gente está sujeito às aflições desse mundo. Esse mundo está debaixo das consequências do pecado. É por isso que existe tanto sofrimento, doenças, governos corruptos, traições, desastres. Mas a nossa esperança não está nas coisas passageiras dessa vida. A nossa fé deve estar naquilo que não se vê. Na promessa que Cristo fez de uma nova terra. Uma terra onde não haverá choro, onde não haverá doença, nem dor e nem injustiças. Uma terra que nós não merecíamos. Mas mesmo assim Jesus nos amou tanto que deu a sua vida para que nós tivéssemos acesso a ela. Ele veio aqui, viveu uma vida digna, sem pecados e morreu na cruz no nosso lugar. Ele recebeu sobre si a ira de Deus que era para nós.
para que nós passássemos ilesos, para que nós tivéssemos esperança da vida eterna ao lado do Pai, para que a gente recebesse uma herança que ninguém pode tirar. Mas enquanto você não pisa nessa terra de fato, ainda tem muita coisa para ser feita nessa terra aqui, nesse mundo caído. E o que nos consola é ter a presença do Senhor, é saber que Ele está do nosso lado durante todo esse tempo. Portanto, meu amigo, ainda que você esteja no verdadeiro vale da sombra da morte, não tenha medo. A única coisa que você precisa é da presença dele. Confie naquele que tem o controle. Um alto preço já foi pago por amor a você. Você já foi resgatado quando Cristo se revelou para você e abriu seus olhos, quando você foi selado com o Espírito Santo. E uma coisa eu te digo, aquele que começou a boa obra em você é fiel para completá-la. Uma vez Jesus nos disse para que a gente não começasse a construir uma torre se antes não calculássemos e tivéssemos certeza de que seríamos capazes de terminá-la. Porque caso a gente começasse essa obra e parasse na metade, seríamos motivo de vergonha. Você acha mesmo que Jesus pediria para nós fazermos uma coisa que Ele mesmo não é capaz de fazer? É óbvio que não. Portanto, mesmo que você esteja no fundo do poço hoje, assim como Elias esteve um dia, não desanime. Coloque a sua vida e o seu destino nas mãos daquele que tem o verdadeiro controle. Confie no Senhor, confie nos planos que Ele tem para você. Amém? Eu oro para que o Espírito Santo te dê forças para se levantar dessa queda, que Ele te dê um novo ânimo e te levante para essa longa jornada que Deus ainda tem para você aqui nessa terra. Que Deus te abençoe e até já.